Fala galera, tudo bem? Lucas Azevedo aqui. Se você já me segue nas redes sociais, você já sabe um pouquinho sobre mim, mas fazendo uma pequena intro, eu sou DevOps há 7 anos, trabalho desde os meus 12 com tecnologia, hoje tenho 28, mas há 7 anos eu trabalho somente com DevOps, com cultura DevOps, e eu tenho trabalhado arduamente para fazer com que a cultura DevOps seja cada dia mais conhecida, para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas saibam como entrar nessa área tão promissora, tão desejada e que tem tanto déficit de funcionários bons, de profissionais bons, sabe? Profissionais que realmente vestem a camisa da cultura e fazem maravilhas nas empresas por aí. Há 7 anos eu tenho atuado em algumas empresas pequenas e grandes, nacionais e internacionais, e eu estou aqui para falar um pouquinho com você dessa cultura maravilhosa. Então, se você ainda não me segue no LinkedIn, eu te convido a fazer isso, e se você também não se inscreveu ainda nesse canal, por favor, nos ajude, se inscreva aqui nesse canal, já deixa o seu joinha aí, ative o sininho. Oh meu Deus, eu tô muito youtuber. Corta. Vamos lá. Então, eu estou aqui justamente para falar um pouquinho sobre DevOps, né? Eu quero falar hoje com você que quer saber um pouco mais sobre o que é DevOps. Eu quero, de fato, falar um pouquinho sobre a cultura DevOps, né? Primeiro, por que ela nasceu, né? Se você já conhece um pouco de tecnologia, se você já tem acesso um pouco ao mundo de tecnologia, você já vai entender os benefícios de cara dessa cultura. Mas se você não tem acesso à tecnologia e você caiu nesse vídeo aqui justamente porque você quer entender dessa área, mas você não é do time de tecnologia, eu vou te dar uma pequena introdução. No mundo de tecnologia, a gente tem alguns setores, algumas áreas de atuação. Primeira área de atuação grande é a área de desenvolvimento. Essa área pode ser chamada de developer, de programador, coder, o que muitas pessoas aí chamam de várias coisas, mas essa área de desenvolvimento é a área onde ela é focada de fato em desenvolver os códigos ou programas ou de fato aplicações que vão ajudar ali os negócios, as empresas a terem maior visibilidade no mercado, a disponibilizar serviços e aplicações para os seus clientes. Então, toda vez que você acessa seu banco através do seu smartphone, quando você acessa uma rede social, você está acessando de fato uma aplicação. Alguém desenvolveu aquilo. E quem é responsável por esse grupo de aplicações é esse time de desenvolvimento, né? Esses developers, os programadores de fato, né? Quem nunca ouviu aquela piada, garoto de programa, então. Pois é, essa equipe ela tem um foco, que é desenvolver software, desenvolver código, desenvolver programa, aplicação. O que ela quer? Ela quer agilidade, ela quer fazer o código dela funcionar, ela quer entender que deu certo, que ela atingiu o objetivo esperado do negócio, do produto, do serviço, e ela quer disponibilizar isso para as pessoas. Então, se alguém aqui, por exemplo, você está acessando aí o seu banco, né, e você quer agora que o seu extrato bancário não seja mais via PDF, você quer exportar por algum motivo para TXT, enfim. Um desenvolvedor, ele pega essa tarefa que faz sentido para o negócio, para esse banco, para prover para os seus clientes, e esse desenvolvedor vai trabalhar nessa feature que a gente chama, né? Nessa habilidade ali do programa de pegar o seu extrato bancário e jogar para o modo TXT, a saída TXT. Legal. Só que o que acontece? Se ele terminou aquilo ali, aquela tarefa, o que ele quer fazer? Ele quer levar isso para frente, ou seja, ele quer disponibilizar para as pessoas. Que aqueles usuários que baixaram o seu aplicativo bancário e tudo mais, eles consigam usufruir dessa habilidade agora de converter o seu extrato bancário para TXT, por algum sentido. Ok. Só que de um outro lado, existe uma outra equipe, que é uma equipe de operações ou equipe de infraestrutura. E qual que é o foco desse pessoal? Esse pessoal ele trabalha muito próximo de manter a infraestrutura que é acessada por esses aplicativos. Ou seja, quando você está acessando um aplicativo bancário, esse aplicativo está se conectando a uma máquina em algum lugar do mundo. Ele está utilizando recursos de rede de computador, você está indo pela internet, você está utilizando protocolos de segurança e tudo isso está dentro de uma infraestrutura. São máquinas e serviços de infraestrutura que estão disponibilizando esse acesso para você, bonitinho, ali no seu aplicativo. Legal. O time de operações e de infra é que mantém essas coisas.
Então você pode já começar a entender que se der problema no seu acesso, quem é a primeira pessoa que vai receber uma ligação de madrugada? O time de infra, o time de operações. Então, existia essa disputa entre esses dois times no passado, ou seja, o desenvolvedor queria levar logo as coisas para frente, disponibilizar o que ele tinha ali feito, produzido com base na necessidade do negócio, no pedido de alguém, no pedido do produto, ele queria levar para frente, queria disponibilizar. E o time de infraestrutura queria diminuir a velocidade, porque se as coisas fossem de qualquer jeito para frente, a infraestrutura ia sofrer. Ou seja, aquelas pessoas, os usuários, iam ter problema no acesso e o time de infra ou o time de operações é geralmente quem está ali cuidando, olhando, recebendo ligação, atendendo chamada de suporte. São as pessoas que geralmente vão estar o que a gente chama de on-call, ou seja, o cara vai estar ali disponível para receber uma ligação para atender um problema que venha a aparecer. Então, existia essa guerra entre esses dois mundos, um time querendo agilidade, querendo ir para frente, querendo acelerar, querendo que as pessoas usem os seus aplicativos, que isso é muito legal, mas a gente tem esse outro time também que está preocupado com a segurança, está preocupado com as mudanças, ou seja, eles estão ali querendo saber, o que está vindo de alteração, não vai dar problema, eu não vou receber chamada de madrugada, ninguém vai me ligar falando que o aplicativo está fora do ar, que o site está fora do ar, que o sistema está fora do ar. Legal. E aí eles começaram a colocar algumas barreiras para garantir que isso acontecesse. Então, criaram frameworks de implementação de mudanças, que você precisava criar um relatório do que ia ser alterado, você só poderia fazer em X horário porque o impacto seria menor. Ou seja, esses dois times ficavam nessa eterna disputa e ambos estavam certos. Por quê? A gente precisa ser ágil, a gente precisa desenvolver as coisas muito rápido, porque isso vai dar, inclusive, uma aceleração para o negócio. Ou seja, o aplicativo bancário que tiver uma feature interessante primeiro, a adesão dos clientes vai ser muito maior. Mas o outro time também tinha pontos válidos, porque se o negócio não tinha segurança, não tinha estabilidade, não tinha teste, ia dar problema, eles iam ser acionados, eles iam ter que atender ligação de madrugada, durante o dia, ter que pular para tentar resolver, entender o que aconteceu. Então ambos tinham uma visão correta, cada um estava ali no seu escopo, tentando fazer o melhor para o negócio, para o produto, para a aplicação. E aí surgiu uma ideia. Há muitos anos atrás, lá em 2008, foi a primeira vez que foi utilizado esse termo DevOps, que era, de fato, foi apresentado isso por um cara chamado Patrick Debois. E esse cara ele trazia esse DevOps como uma cultura de agilidade entre desenvolvimento e operação. Ou seja, ele queria criar um mecanismo que pudesse entregar as duas coisas no final do dia. Ou seja, eu não perco velocidade, mas eu não perco segurança, eu não perco estabilidade. Então, como eu faço que esses dois mundos se conversem? Aí nasceu a cultura DevOps. A cultura DevOps ela vem justamente para definir alguns padrões, definir alguns pensamentos para que a gente consiga de forma automática, na maior parte das vezes, abstrata, na maior parte das vezes, fazer com que esse código que está sendo desenvolvido vá até os usuários finais, mas não dê problema. A cultura DevOps ela nasceu para isso. E aí a cultura DevOps, quando ela nasce para resolver esse problema que era um problema muito sério, né, agilidade versus segurança, ela nasce com alguns conceitos. Eu acho que você já até viu que quando a gente fala de cultura DevOps, muitas vezes a gente usa aquele símbolo 8 deitado, né, ou seja, o símbolo do infinito. Por quê? A cultura DevOps ela apresenta um esquema onde eu estou sempre retroalimentando os fluxos. Ela definiu alguns conceitos legais, e eu vou colocar aqui na tela em algum lugar uma imagenzinha para você dar uma olhada justamente nesse símbolo do infinito com as etapas. E essas etapas, elas nos ajudam a nos preparar para que cada processo seja feito da forma adequada, integrada, contínua, resiliente e ágil. E dessa forma, o ciclo se completa. Então, de fato, esse processo começa no momento de planejar. A gente planeja
qual que vai ser a nossa entrega, ou seja, o que a gente vai levar para frente, o que a gente vai entregar como código, onde que a gente vai implementar. Esse planejamento é o primeiro passo. O segundo passo é a gente, de fato, desenvolver o código. Uma vez que a gente desenvolveu o código ali, fez os testes básicos ali no nosso ambiente de desenvolvimento, a gente então faz o processo de build, que é gerar um artefato para que a gente possa levar para frente e entregar isso para frente, né? Uma vez que eu tenho esse artefato gerado, compilado, buildado, né, existe de acordo com a linguagem ali tem o termo correto, mas uma vez que eu tenho esse artefato, eu levo ele para um processo de testes. Uma vez que esses testes são executados, eu posso ali, nesse momento, caprichar na validação daquilo. Por quê? Porque se esse artefato não passar em algum teste, o que vai acontecer? Eu paro ali o meu processo automatizado, o meu processo integrado e contínuo. Eu paro e falo, não passou nos testes, não vai seguir para frente isso aqui. E aí a gente volta o processo e começa de novo. Legal. Mas uma vez que os testes passaram, eu consegui validar que aquele artefato está funcional, está entregando o que é necessário. Qual que é o próximo passo? Eu gero uma release, ou seja, eu crio um evento, eu faço uma marca no tempo, dizendo que ali vai acontecer uma mudança. E aquilo ali, muitas vezes é usado algumas estratégias de você definir nomenclaturas, versão 1, versão 1.2, versão 1.3.4, versão 2.0, ali de acordo com a política que é utilizado, você faz esse marco dizendo, olha, vai acontecer uma nova implementação, vai ter mudança no ambiente. E aí, uma vez que eu gerei esse processo, ou seja, eu criei essa marca, eu vou e faço a implementação. E aí a implementação, eu posso usar algumas estratégias. Eu posso, por exemplo, implementar primeiro num ambiente intermediário, não preciso disponibilizar para o meu usuário direto lá. Eu não preciso levar para os 200 milhões de usuários que estão acessando meu aplicativo já essa mudança. Por quê? Porque algo pode ter fugido do meu controle, fugido dos meus testes. Então, por exemplo, eu posso implementar essa release em um ambiente ali intermediário, né? Tem muitos nomes que são utilizados, a gente vai falar isso mais para frente em outros vídeos aqui no canal, mas eu posso o quê? Fazer um pré-deploy, ou seja, eu implemento isso em algum lugar que seja um ambiente intermediário, ali eu já posso ter pessoas usando, posso ter só o time da empresa usando, o time técnico, eu posso escolher a forma com que eu vou implementar isso visando ter pouco impacto. E uma vez que eu fiz essa implementação e deu tudo certo, legal, o que acontece? Eu faço a operação dessa implementação. E qual que é esse passo de operar? O passo de operar é você acompanhar de perto. É você estar ali de fato atuando próximo, você vendo se está tudo funcionando, se deu tudo certo, você ali faz alguns testes até mesmo de forma manual, e lá acessa, tal, pede para algumas pessoas, você pode operar junto ali, geralmente esse time é um time de operações, mais que está nessa parte final ali desse nosso processo automatizado, mas você faz a operação daquela implementação, você de fato toca no que foi alterado. Junto a isso, nós temos uma outra etapa bem importante, que é a etapa de monitoramento. Essa etapa de monitoramento é justamente garantir que os comportamentos corretos estão acontecendo e prever algum comportamento anômalo. Então, será que deu tudo certo na minha implementação? A utilização dos meus recursos computacionais, né, da minha infraestrutura, modificou alguma coisa? Tem alguma coisa problemática? Devo alertar, levantar a mão e dizer, olha, está com problema, ligar para alguém? O que eu faço nesse processo de monitoramento? Eu crio essa bagagem, eu crio todo esse arcabouço de ferramentas me ajudando a entender se está funcionando da forma correta que era para estar, né? E uma vez que eu tenho esse processo, eu começo novamente, ou seja, eu pego insights da operação e do monitoramento e eu começo o meu processo de novo, ou seja, planejo, faço código, build, teste, release, deploy, operate, monitoring, plan, code, e assim vai pela frente. Por isso que o símbolo do infinito, né, é utilizado muitas vezes para falar da cultura DevOps, porque é um processo contínuo. Dessa forma, o que eu criei? Eu criei uma forma de levar esse código, essa agilidade que o time de desenvolvimento queria para frente, mas sem prejudicar a operação, porque eu criei no meio do caminho processos
automáticos, ou pelo menos o mais próximo de serem automáticos possíveis, para me ajudar a garantir que o que vai ser entregue lá na frente, o que vai chegar no processo de deploy, é de fato aquilo que está funcionando e eu não vou precisar me preocupar. Então, a cultura DevOps, ela nasceu para fazer essas coisas acontecerem, né? E aí a gente vê que nesse processo de criar essas automações, essas integrações, a gente chama esse fluxo muitas vezes de pipeline, né? É onde a gente integra as ferramentas e a gente faz as coisas se conectarem e ganharem sentido. Então a gente utiliza muitas ferramentas nesse processo. E é comum às vezes você até escutar algumas coisas, DevOps é fazer pipeline, DevOps é mexer com Kubernetes, DevOps é mexer com infraestrutura. Então, é normal as pessoas terem essa visão distorcida, porque de fato a gente utiliza muitas ferramentas para o nosso dia a dia. Mas veja que a cultura DevOps ela não nasceu para ser apenas ferramental, ela nasceu para modificar a forma com que eu lido com essas duas equipes e o meu produto. Eu vou enxergar as coisas de outra maneira, eu vou olhar para o desenvolvedor, vou entender as necessidades dele e prover ferramentas e sistemas que vão ajudá-lo a que o seu código seja cada vez melhor, para que ele possa testar as coisas, para que ele possa garantir que está tudo funcionando, antes mesmo de levar para frente. Eu crio no meio do caminho muitos testes e validações para garantir que lá na frente, quando eu levar isso para os meus usuários, quando eu implementar isso de fato no processo final, onde todo mundo vai ter acesso àquela mudança, eu posso estar tranquilo. Então, é de fato uma mudança de mentalidade, é uma cultura que tem que ser implementada, de pensar, de ser estratégico, de fasear as coisas, de criar todo esse arcabouço de ferramentas nos ajudando e automatizando esses processos, para que as coisas funcionem muito mais rápido, mas muito mais seguro. Então, essa é uma pequena explicação aí do que é a cultura DevOps. Então, vou te lembrar novamente, se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita, já faz isso agora para você não esquecer. Se inscreve aqui, curte esse vídeo, não esquece de marcar aí o sininho tal para você receber as notificações e também me siga nas redes sociais. Eu tenho sempre postado no LinkedIn bastante artigos e posts falando da cultura DevOps, ajudando muitas pessoas a entrarem nessa área. Para você ter ideia, essa área tem um déficit gigante de profissionais. Existe uma procura incessante por profissionais que tenham qualidade, que tenham seriedade, que entendam todos esses processos da cultura DevOps para ajudar as empresas. Então, se você quer estar por dentro disso, me segue nas redes sociais. Beleza? Ficamos por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.